Olá, estamos iniciando mais um debate-papo. Você sabe que essa mesa aqui é um lugar de encontrar amigos e sempre de trazer um conteúdo muito rico e muito importante. Por isso, eu sempre, antes de apresentar aqui o convidado ilustre ou a convidada, no caso de hoje, um convidado que vocês já viram, já sabem quem é, eu sempre faço um apelo para você compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que esse conteúdo chegue aí e tenha um alcance grande. Nós estamos hoje na nossa cidade, está debaixo d'água, foi muita chuva, está acontecendo muitas coisas, talvez você ouça aí um ruidinho que possa até entrar, mas enfim, nós estamos aqui, isso não vai impedir de nós levarmos esse conteúdo aí especial para vocês. Eu estou aqui hoje com o Kaique. Kaique, muito bem-vindo, quero dizer que é uma alegria muito grande ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Kaique. Olá, Bispo, obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso, como eu falei, esse aqui é um dos maiores podcasts da nossa região, do Litoral Sul. Uau, agora a responsabilidade aumentou, hein? Litoral Sul e Baixada Santista, hein? Uau, Litoral Sul e Baixada Santista. E obrigado por estar abrindo as portas, né? A oportunidade para a gente estar falando um pouco sobre a juventude, né? Uma pauta muito interessante que eu tenho levantado já há alguns anos. E hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal de Juventude e gestor de políticas públicas institucional da Prefeitura. Então é uma honra estar aqui conversando com você. Muito obrigado por ter me convidado. É uma alegria. A gente queria essa pauta já há algum tempo, porque eu observo, e eu queria que você até falasse um pouquinho de como você entra nesse cenário, porque assim, ninguém está onde está, vou usar uma expressão, Kaique, ninguém cai de paraquedas, né? Tem uma história, né? Tem uma história. Então, tem um passado, né? E como que começou a sua história, né? Dentro desse cenário político, como que isso aconteceu na sua vida? Essa veia, ela é uma veia que todos têm? Como foi para você? Olha, eu vou te falar uma coisa. Por família, sim, né? Eu já tenho familiares que já estão no campo político. Agora, é até engraçado porque eu comecei essa carreira, posso dizer assim, no ensino médio, quando me convidaram para participar de uma chapa de Grêmio e eu seria o vice. Uau! E aí a gente começou a campanha dentro da escola, né, conversando com os alunos, e aí no período ali próximo da eleição, era uma menina que ia ser a presidente, ela desistiu. Ela desistiu prestes, assim, 5 dias próximo da eleição. E aí ela falou, agora você é o candidato a presidente. Você é o candidato a presidente. Nada acontece por acaso. Eu falei, nossa, eu aí comecei a conversar com os alunos, mobilizei. Isso com quantos anos? Eu tinha 16 anos. Uau! 16 anos. Comecei a mobilizar e aí vamos fazer campanha. Aí imprimi os números com foto, comecei a entrei nas salas de aula levando proposta. E aí chegou o dia da eleição, eu tava desanimado, falei, acho que não é pra mim isso aqui, não vai dar certo. E aí na contagem de votos, eu fiquei assim meio distante, né? Falei, vamos esperar, mas não vai dar, né? A gente não vai chegar. E aí quando saiu o resultado das urnas, foi votação histórica no colégio. Eu consegui chegar na presidência do Grêmio, da escola, e aí começamos a discutir as políticas públicas dentro da escola. E aí foi onde começou a minha caminhada. Sua caminhada. Hoje ainda existe ou não tem mais esses grêmios dentro das escolas? Eu não ouço mais falar, ainda existe? Tem. Assim, em muitos lugares é muito tímido ainda o movimento. Mas, por exemplo, aqui tem, inclusive na semana passada teve a posse dos grêmios municipais e tem os grêmios do estado também que estão em definição. Acho que até o final do mês também já estão empossados. Então existe esse movimento. Você acha que hoje assim vai a porta de entrada talvez para alguém no campo de ideias, no campo político, você acha que é o Grêmio? É um incentivador hoje ou não? É um incentivador, até porque assim, eu sempre falo, é uma oportunidade. Se a pessoa tem a vocação de seguir a carreira política, nas discussões das pautas, ela vai dar continuidade. Talvez não, até porque assim, eu sempre falo, talvez você esteja como presidente, vice ou faça parte da diretoria, está ali para contribuir naquele momento na escola. Talvez você não vai dar sequência, mas eu conheço bastante gente, e eu sempre falo que eu sou um exemplo disso, que começou no Grêmio e continua na carreira, continua trabalhando, construindo, isso é muito importante. Então assim, eu sou um dos maiores incentivadores para que aqueles alunos ali participem, até porque dentro de um Grêmio geralmente são 20, 22 cargos ali, né, na chapa, então tem lugar para bastante gente participar. Então eu sou um dos maiores estimuladores, acho que é assim um pontapé inicial. Para entrada. Para entrar, um pontapé inicial. E com você deu certo? Deu certo, cara.
Depois, saindo do Grêmio, a gente, entre amigos, a gente teve uma iniciativa de construir uma associação de jovens, né? E a gente falou, vamos construir uma associação de jovens. A gente tinha saído já do ensino médio, né? Já ia para a faculdade, e aí a gente montou essa associação de jovens, deu muito certo, né? Deu muito certo que o prefeito olhou e falou, bom, esse movimento é interessante, né? Um movimento que constrói. Porque tem aqueles movimentos também que é só de embate, né? Só pra brigar. Pra brigar e não quer construir. Atrás de direitos, mas na verdade tá mais buscando confusão do que construir. E a gente sempre se colocando à disposição de construir. E aí o prefeito achou tão interessante esse movimento que ele falou, ó, a gente precisa ter uma secretaria de juventude. Olha só. Uma secretaria de juventude. Aí colocou a gente pra construir isso e a gente pautou, fizemos audiências. Que ano foi isso, Kaique? Isso, ó, eu tinha 18 anos. Olha, foi 2, 3 anos depois. 18 anos. E aí você começa nos movimentos estudantis, como foi no Grêmio, aí você começa a ter aliança nos partidos, aí vem a questão política, né? As pessoas começam a te ver diferente, né? Nas eleições, as pessoas já querem um movimento de juventude, e a gente começou a construir essa relação até onde o prefeito fez a Secretaria de Juventude, Secretaria Municipal de Juventude. Assim, uma curiosidade minha. Hoje, dentro de um partido político, que é óbvio que o cenário mudou, mas é levado a sério esse jovem? Porque assim, de repente, eu não sei, às vezes a gente olha e parece que o campo político é aquele o cenário de grandes coronéis, pessoa com mais idade, pessoa com mais vivência. E eu vejo a dificuldade que o jovem tem em vários setores, né? Até para arrumar emprego. Hoje não mais, né? Tá mudando um pouco isso. Mas parece que assim, a política é para gente de idade. Como que hoje é enxergado? Como que se enxerga hoje o jovem quando ele quer entrar na política? Então, o que acontece? Se você pega os maiores movimentos do Brasil, né, por exemplo, Collor, Diretas Já, você vê que a juventude foi para as ruas. Né? E quando ela vai para a rua, alguma coisa acontece. Né? Isso aí a gente tem diversos fatos no nosso país. Só que por muito tempo a juventude ela foi usada como massa de manobra. Como assim massa de manobra? Chega na eleição, você junta a militância ali de jovens, porque é o jovem que vai para a rede social, Sim. É o cara que está disponível o dia todo, é o cara que levanta a bandeira, que grita, que faz, né, o barulho. E aí o que acontecia? Os políticos eles convocavam os jovens para esse momento, ali como massa de manobra, e a partir de que acabasse ali o período eleitoral, na hora da gestão, acabar não tem espaço. Excluindo os jovens. Esse é um dos maiores problemas. Não tanto ainda. Por exemplo, aqui na nossa cidade já é um cenário diferente. Mas em muitos lugares, eu tenho a oportunidade de andar em vários municípios, por exemplo, que ainda acaba acontecendo isso. E eu sou um auxiliador para desmistificar essa lógica, né? Por exemplo, dentro do teu campo de atuação hoje, né? Você como presidente da CMJ, é o Conselho Municipal de Juventude. Hoje, qual que é o trabalho? Qual que é o direcionamento? Quais são as pautas? Quais são... Para a gente entender, porque tem várias pessoas assistindo agora, para entender o seguinte, o que hoje o CMJ contribui para o jovem? Qual que é o trabalho? O que é feito nesse campo de construção? O Conselho Municipal de Juventude, eu tive a oportunidade de ser eleito no ano passado, em agosto do ano passado, então tá quase já chegando a um ano. E as políticas públicas de Itaém, Itaém tem 491 anos, mas é uma coisa muito nova ainda. A gente fez um movimento inédito, né, na campanha agora em 2020, juntamos a juventude, inclusive a juventude ajudou na construção do plano de governo do atual prefeito, que é o Thiago, né, o meu prefeito, meu chefe, o patrão, o meu patrão, e a gente ajudou na construção. E nisso tinha a reativação do CMJ, que ficou muitos anos ali parado, né, por questões políticas. E aí a gente trabalhou na ativação novamente do CMJ. Cada cadeira ali tem um representante. A gente tem o pessoal poder público, educação, cultura, tem esporte, tem o governo, tem meio ambiente, então tá bem qualificado ali as cadeiras do poder público, e tem da sociedade civil, movimento estudantil, tem o pessoal do Grêmio, tem esportes também, a VLS, que é o pessoal do vôlei. Então a gente conseguiu encher essas cadeiras com pessoas que realmente trabalham com a juventude, até porque é uma reunião fechada, por exemplo, 10, 20 pessoas com o suplente, a gente não tem como reunir todo mundo, então tá ali os representantes. Paralelo a isso, e hoje começou na presidência, a gente trabalha junto com o governo. Para quê? Para desenvolver as políticas públicas de juventude. Toda ação que a gente faz, por exemplo, no ano passado, a gente teve a Semana de Juventude, que esse ano a gente vai ter também, depois eu posso dar um spoiler bem legal,
a gente sempre procurou trabalhar com o conselho. Por quê? Porque a sociedade civil é quem realmente está na ponta, quem realmente faz o trabalho direto com os jovens. A gente sabe que eu, por exemplo, o poder público, eu não vou conseguir chegar em todos os lugares. Eu não vou conseguir estar em todos os lugares. E o conselho é para isso, para ter a representatividade legítima. Os representantes que realmente estão na ponta. Então, toda a programação de juventude da prefeitura, a gente envolve o conselho municipal. É aquele que vai orientar sobre as vagas de emprego, por exemplo, dos estágios. É aqueles que vão buscar patrocínios, apoios do governo para atletas mirins, para os jovens que precisam sair da cidade para disputar alguma coisa, um campeonato, um time. Aqueles que estão nos grêmios estudantis também, que necessitam de uma estrutura, de um evento. Tudo isso passa... foi uma visão que eu tive de gestão. Trabalhar o CMJ junto com a juventude institucional. Eu acho que os dois parceiros, a juventude tem a ganhar. Lógico, tem dificuldades, né? Tem pontuações ali que às vezes a gente não tem concordância, mas até hoje a gente conseguiu trabalhar sempre juntos. E aí vocês conseguem criar, por exemplo, buscar recurso do governo do estado, seja para um evento, seja para um curso profissionalizante, trazer alguma coisa para esse jovem. São benefícios também que esse grupo traz para o jovem? Sim, a gente está na construção do Fundo Municipal de Juventude, que aí a gente consegue fazer essa captação de deputados, emendas parlamentares, mas hoje a gente não tem, só que a gente tem o apoio da administração pública, né? Como eu falei, não só porque eu estou lá, porque o conselho é paritário e a gente tem... um ano vai a sociedade civil presidir e outro ano o poder público. Então a gente tem um apoio muito grande do governo. Mesmo não tendo fundo, mas toda atividade de juventude que for relacionada ao conselho e à institucional, a gente tem um apoio total do governo. Ah, legal. É bem legal. E hoje você acha que assim, existe um envolvimento do jovem? O jovem hoje, ele... Porque você falou uma fala que você falou há pouco, para mim ela foi bem interessante. Você falou assim, durante muito tempo o jovem ele acabou sendo massa de manobra. Assim, hoje a nossa juventude ela tem mais consciência política? Você acha, dentro do seu campo de visão, dos jovens que você lida hoje, os nossos jovens, eles têm mais esse entendimento da importância da política, de trabalhar junto com a política, de buscar os seus direitos junto à política? Hoje... Existe isso? Existe essa consciência massificada dos jovens ou ainda não? Olha, eu acho que assim, depois dessas eleições que foram bem, né, o embate foi muito forte, né, na mídia, eu acho que sim, teve uma campanha muito forte para que os jovens tirassem os títulos, né, de eleição nessa última campanha, então foi algo muito forte. Eu acho que depois disso, eu acho que a galera começou a se atualizar mais. Só que assim, a gente entra na questão ideológica também, né? Então esse embate foi muito forte nessa questão. Agora sim, eu sempre falo que eu tenho uma missão. A minha missão é estimular o jovem a ser participativo na política. Por quê? Porque eu vejo o jovem como um instrumento de mudança. E é natural, é uma mudança orgânica. Ele traz uma oxigenação natural. Sim. E quando... É uma coisa que sempre o Nicolas fala também, o Nicolas Ferreira. Quando você não assume ali um lugar, outra pessoa vai assumir por você. Eu já ouvi essa fala né? A outra pessoa vai assumir por você. Então, a minha missão é passar essa informação para o jovem. Entender que eu fui dos que comecei lá atrás, nas dificuldades, né, nas discussões estudantis, e deu certo. E deu certo. Porque o jovem, a gente fala muito que o jovem é o futuro, mas o jovem também é o presente. Exato. A gente tem que dar atenção pro jovem. E o jovem vem com inovação, tanto cultural, como também do século, porque assim, existem gerações. Se você conversar, por exemplo, no meu tempo de Grêmio, a gente tinha alguns projetos, hoje já é diferente. Então o jovem, ele traz essa mudança, e eu tenho que passar isso pros jovens. Por exemplo, eu converso com vários jovens e falo, você gosta de política? Se eu perguntar para 10, 2 levanta a mão. Mas você entende a importância da política? Você sabe que tudo depende da discussão política, a camisa que você está vestindo, o tênis, a luz, você sabe que tudo isso passa por... Não, então, mas passa. Sabe? Quando você fala de política, não é somente você disputar uma eleição. É isso que eu tento mostrar. Existem vários conselhos. Você pode fazer parte do conselho, você pode fazer parte do Grêmio, você pode fazer do movimento estudantil secundarista. Existem vários, não só disputar a eleição. Então você pode ali contribuir com a sua ideia, com a sua sugestão, mas não somente disputar a eleição. E às vezes você fala de política e o cara fala, não, eu não vou disputar a eleição, política é tudo ladrão, é corrupção, mas não. A política é muito abrangente, aí tem vários espaços e cabe todo mundo.
Então são espaços que você pode ali levar sua sugestão, sua contribuição e você fugir das urnas, por exemplo, como um candidato. Aí você falando isso, assim, aí eu estava aqui pensando, né? Você falou do Nicolas, por exemplo. O Nicolas foi um fenômeno, né? Através das redes sociais. Eu não conhecia o Nicolas até pouco tempo atrás, pouco antes, né, dele despontar realmente no cenário político. Ele teve, acho que quase 1,5 milhão de votos para deputado, quase né, federal. E assim, fenômeno. E eu acredito que assim, ele, de certa forma, acabou estimulando outros jovens, né, que já talvez tivessem esse viés político a entrarem para a política e tal. Mas ainda percebo que há uma resistência da velha política com os jovens, né? Ele é um fenômeno. Então, assim, você acha que hoje o Nicolas, ele é um cara um jovem que, acho que com 26 anos, né? 26 anos. 26. Que inspira outros jovens? Com certeza. Até mesmo eu posso falar por mim. Assim, o Nicolas, ele quebrou, desmistificou isso, e fora isso, o Nicolas é cristão. Exato. Né? E aí você leva a religião junto com a política, sempre tem alguma discussão. Então ele quebrou isso. Existem diversos Nicolas hoje no Brasil. Tenho certeza. Por exemplo, eu sigo ele nas redes sociais, tem sempre jovens ali esperando para falar com ele, e ele mostrou que dá certo, né? Que dá certo. Você pode ser um jovem que tem ali uma linha de raciocínio, uma integridade, que é servo de Deus, que você pode usar isso, você pode ser vocacionado, né? Exercer o teu chamado na política estando ali. Deus pode te guiar também, né? Sempre falo, política tem a ver, sim. Sim, totalmente. Na Bíblia, diversas histórias tem, eu sempre falo isso, mas por muito tempo, dentro da igreja, você falava sobre política, as pessoas já se afastavam. Era um tabu, né? Sempre foi. Um tabu foi. enorme, sempre foi. E eu acho que isso tem mudado, né? O Nicolas é um exemplo que dá certo. Tem como você estar ali exercendo o teu chamado e participando ali do reino também, né, com integridade. Então o Nicolas é um exemplo para muita gente. Eu assisto diversos vídeos dele, né, ele é um professor, né, ele tem uma unção muito grande nessa questão, e aqueles que são vocacionados realmente na política, tenho certeza absoluta que tem o Nicolas como exemplo, sem dúvidas. Porque ele despontou, tem feito um trabalho, ele é forte, contundente, né? Sim, nas falas. Combativo, né? E principalmente naquilo que ele fala, né? Naquilo que ele acredita. Que eu acho isso importante, né? A gente, como igreja, eu acho que durante muitos anos, eu vou fazer uso da sua fala, a igreja, de certa forma, repudiou a política. Aqui não entra política, não se trata de política, não fala de política, só que são as políticas públicas que vão trazer as regras para dentro da igreja, que vão podar a igreja ou que vão alavancar a igreja. E a gente precisa, né, estar de braços dados com certeza, com o poder público. Eu acho que é muito inteligente quando nós temos pessoas, e aí entra outra fala sua, vocacionados. Né? Quando você tem uma vocação para fazer algo. Então, assim, se você me perguntar, bispo, que uma vez perguntaram, o bispo está com podcast, ele tem almeja alguma pretensão política? Deixo claro aqui absolutamente, se um dia vocês me verem com qualquer tipo de pretensão política, vocês podem acreditar que assim, o bispo não é legítimo, não é verdadeiro. Porque não é o meu chamado. Agora, não é porque não é o meu chamado que eu não vou me envolver com a política, que eu não vou apoiar, que eu não vou dizer o que eu quero em termos políticos, que eu não vou estar talvez ao lado de algum político dizendo, olha, eu acredito nesse trabalho que é realizado. Claro. Né? Porque as coisas têm que ficar muito claras. Porque antes de ser um pastor, eu sou um cidadão. Né? E como cidadão eu tenho deveres, né? E também tenho direitos, deveres e obrigações. Né? No quanto a cidadão brasileiro. Então é importante a gente entender isso. Né? De repente você que está assistindo, ter essa clareza. Eu não tenho um chamado político, talvez você não tenha um chamado político, mas como jovem, entender que você pode fazer a diferença, né? Que você pode estar ao lado de pessoas aprendendo, discutindo ideias ou dando ideias, né? Para que isso possa crescer e nós reproduzirmos hoje outros Nicolas, né? Exatamente. Que é o que eu acredito que você está... Hoje você tem essa pretensão, Kaique, política? Bispo, eu sou vocacionado para isso, Deus me deu essa vocação, tenho esse chamado, nunca tive dúvida sobre isso e já tive diversas confirmações, né? As pessoas que me acompanham, elas já, por diversas vezes, já viram isso. E eu comecei muito cedo, né? Nunca cheguei a disputar nenhuma eleição,
sempre estive na gestão pública ali, ajudando, trabalhando, defendo uma classe. Tive gestores que me apoiaram, que me ensinaram, né, que acreditaram na minha luta ali da juventude, e eu quero ser um desses gestores também para a juventude que vem aí. Então eu tenho minha pretensão, sim, com certeza. Vou colocar o meu nome à disposição, né? Tenho essa vontade, tenho essa convicção real no meu coração. E tenho o apoio de amigos, de família, né? Do meu grupo, né? O político precisa de um grupo, né? Um grupo forte que Sim. entende esse propósito, né? Teu primeiro voto começa dentro de casa, né? Começa dentro da família. Então eu tenho esse grupo, tenho essa convicção, essa certeza. E assim, falando um pouco sobre você falou da equipe ali, das pessoas que conversam, né? Que sugerem, né? Por exemplo, as políticas públicas. Você pega ali o político, existe uma equipe toda por trás dele. Por exemplo, tem o Nicolas que ele aparece ali. Mas tem quantas pessoas não tem Uma atrás dele ali que ajuda né? a construir? Essas pessoas, elas são políticas também. Sim. Elas que estão buscando ali conteúdo, entendimento. Veja só, o Nicolas, 1,5 milhão quase de votos. O tanto de coisa que não tem na cabeça dele. O cara tá fazendo parte de quase 4 ou 5 comissões dentro da Câmara, por exemplo. É muito conteúdo. Sim. Então ele precisa de uma equipe. E quando fala do chamado político, eu tenho até uma tatuagem aqui, ó, Reino e Governo. Que eu sempre falo que o reino de Deus ele anda junto com o governo. Sim. E ele é aberto para isso. A Bíblia fala para a gente abençoar os nossos governantes, né? Isso é muito claro. Então, assim, eu acho que a gente precisa saber escolher não somente o candidato, mas a equipe também que está com ele. Perfeito. Você precisa ver isso. Então, assim, eu tenho uma equipe boa, uma galera boa que me acompanha, que acredita, né? Eu sou cristão, é um povo de Deus, né? Que intercede, quer o melhor da cidade. Então, eu me sinto, eu acredito que eu esteja bem preparado para os próximos desafios, inclusive em 2024. Bacana. Não, isso é importante falar e ter, principalmente, não titubear e ter clareza, né? Sim. Como eu também tenho clareza do que é o meu chamado e da forma que eu posso contribuir, né, dentro do meu chamado. E cada um vai contribuir dentro do seu chamado, né, com a importância, com a relevância que tem. E acho que os jovens precisam abrir os olhos para isso. Porque assim, aconteceu uma situação comigo que é muito legal, muitos anos atrás. Eu morava em São Paulo e morava num prédio. E aí eu fui morar no ABC por causa da empresa que eu trabalhava, numa indústria que eu gerenciava. Eu fui morar no ABC e no prédio que eu morava, um dia eu peguei o elevador com um morador. E aí comecei a conversar com ele e tal. Quando parou no meu andar, ele ficou na porta, começou a conversar comigo. E ele falou assim, você... Eu falei, não, sou de São Paulo, capital, nascido em São Paulo, tal, mas agora eu tô aqui, tô trabalhando numa empresa aqui na cidade e tal. Começamos a conversar, ele falou assim, olha, você tem candidato a vereador? Eu falei, não, por enquanto na cidade não, tô chegando agora, tal, tô a vias de transferir meu título, etc, que acabou que eu nem transferi para lá na época. Ele falou, não, porque eu sou candidato a vereador. E eu achei bacana a fala dele, porque ele foi bem honesto, ele falou assim para mim, não, eu me candidatei porque eu quero ajudar a minha família. E os meus amigos. E ele foi honesto, né? Porque ele falou exatamente o que ele queria fazer. Então ele não queria fazer um trabalho para a sociedade, ele queria fazer para a família. Então eu vejo que às vezes a pessoa, quando ela quer entrar no cenário político e às vezes ela vê uma válvula de escape para o seu subsídio financeiro. Sim. Que é o direito de cada um. Sim. Porque eu quero ter uma estabilidade financeira, porque eu sei que aqui eu vou poder ganhar dinheiro, e aí entra realmente quem está mal intencionado e fala, não, porque eu sei que aqui se ganha muito, eu sei que tem um caminho de facilidades, etc., que existe, né, infelizmente, em alguns lugares, mas enfim, muita gente não entende que a política, ao meu ver, ela é uma vocação. Quando eu olho um policial na rua, eu tenho um profundo respeito pela classe policial, porque eu acho que o cara realmente ele tem que ter uma vocação muito grande para ele sair na rua disposto todos os dias a morrer e deixar tudo que ele tem, que é esposa, filhos e família. Verdade. Quando eu chego num hospital, realmente eu vejo como as pessoas que estão no hospital é uma vocação. Porque a gente às vezes chega lá, vê o parente por 10 minutos, o amigo, o familiar, por 10 minutos, fica 20 minutos, ou tem aquele que acompanha, que passa a noite, mas vai embora. E não vê o que é um enfermeiro colocar uma comadre, né, para a pessoa urinar, Sim, não vê o que é limpar alguém
defecado com uma fralda geriátrica, tirar e limpar. Então eu acredito que não é só questão financeira, é uma vocação. É vocação. E eu sempre falo que tem uma lógica que precisa ser alterada, inclusive no Brasil. Tava até conversando isso com os amigos esses dias. Porque assim, o que acontece? Você que tá doente, você vai no médico, né? Você quer aprender alguma coisa, você vai na educação, um professor, alguma coisa assim. E tem uma lógica que precisa ser alterada da questão política. Por que eu falo assim? Porque, infelizmente, no Brasil tem uma cultura de que o cara é ex-jogador, ele se candidata. O cara é humorista, ele se candidata. O cara é o youtuber game, ele se candidata e acaba ganhando. Porque é o cara que tá popular ali, que tá na rede social. Só que o cara não tá preparado. Então, isso que eu ia falar. E aí? O cara não tá preparado. Ganhou, e aí? E aí aí as pessoas falam assim, poxa, mas a política brasileira é uma bagunça. Mas com certeza, sabe? A pessoa tem que estar no mínimo, lógico, que também você não vai saber tudo. Mas não é só no Brasil, né? Porque você vê, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger se tornou governador. Eu acho que... Não conheço a história dele, mas eu não sei se foi por competência política ou porque o cara era muito famoso. Entendeu? E assim, aí acaba que você vota naquele famosinho ali que é diferente do Nicolas, totalmente diferente. Sim. O cara teve uma... Não, construiu uma história. Construiu uma história. O cara começou ali também nos campos acadêmicos. Agora, assim, você acaba votando em humorista, cara. Jogador de futebol, o cara passou 30, 40... no campo de futebol. Ele pode entender? Pode, mas ele não tá ali, a função não é aquela. E aí acaba que acontecendo o que acontece no Brasil. Aí as pessoas vira chacota, as coisas não andam. Eu sempre falo, a gente tem o Estatuto da Juventude, que é a Lei 12.852. É a maior carta de direitos da juventude brasileira. Muitos não conhecem, mas ali tem diversos direitos do jovem. Posso até citar alguns depois. Essa carta, o projeto de lei, ele tramitou 12 anos no Congresso. 12 anos, uma carta importantíssima. Hoje a gente somos mais de 52 milhões de jovens. Uau. No Brasil. Então, assim, 12 anos, 13 anos tramitando no Congresso. Porque não tinha interesse. Não tinha ninguém ali lutando pela causa. Não tinha interesse, diferente de agora. Né? A oxigenação, você vê que é quase 40% de renovação. Então, assim, esse é o estímulo. Porque o jovem, ele sabe a sua necessidade. Por exemplo, eu sempre falo, olha, eu quero ser um gestor como eu tive, porque eu tive gestores que acreditaram. Mas você não acha, Kaique, assim, é uma opinião pessoal minha, que deveria existir desde sempre na escola, porque assim, eu acho que tudo no nosso país ele vai repercutir acerca da educação que nós tivemos, né? Ou da educação que nós temos. E eu acho também que não é um interesse público fazer isso. Por exemplo, economia, né? Devia ser aprender na escola, né? Gastar o que tem. Você vê, a maioria dos jovens chega às vezes com 16, 17 anos. Educação financeira. 18 anos, estão com o nome sujo. Começa a vida aos 18, 19 anos com cartão de crédito com nome sujo, porque não teve um trabalho de educação financeira com esse jovem. Né? Aí você vê, não se há um trabalho feito dentro das universidades. Aliás, existe hoje, como você falou, sendo massa de manobra, né? com viés deturpado, ensinando os jovens por um caminho, às vezes até que a gente não precisa entrar nesse assunto, mas de deturpação. Sim. Não se orienta ao jovem a ter um interesse político, a ele buscar os seus direitos políticos, a ele entender o que é melhor para ele como jovem. E como você falou, que existem leis que o asseguram. Porque eu me lembro uma vez, eu estava num lugar e maltrataram um senhor e ele disse assim, olha, existe a lei do Estatuto do Idoso. E ele falou aquilo alto e eu vi que o ambiente ficou em silêncio. Né? Existe o Estatuto do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que a maioria dos jovens não sabe nem o que é. Não sabe o que é. Não sabe nem o que rege, quais são as leis, os direitos. Ou, aliás, né? Às vezes um menor infrator, ele conhece mais isso do que um jovem repleto de direitos, porque ele vai usar aquilo para se defender de um crime que ele cometeu. Ele diz, olha, eu tenho direito, porque eu sou menor. Ele sabe o que vai acontecer com ele criminalmente. Mas o outro, que não comete crime, ele não sabe os direitos que ele tem. Não sabe. Então eu acho que é muito louvável quando eu vejo você falando sobre essa questão política, é muito louvável quando eu vejo o Nicolas e outros tantos, como você falou, que existe. Por quê? Porque são pessoas que estão à frente para motivar outros jovens e dando o braço a torcer, colocando aí colocando à disposição. Acreditando. Essa questão do estatuto é muito legal.
Existem vários programas, por exemplo, eu vou citar um aqui, que uma vez eu tava conversando com um rapaz, ele falou, eu precisava viajar, cara, mas eu tô sem dinheiro, inclusive era até uma prova de concurso. Eu falei, cara, baixa o ID Jovem no seu celular. ID Jovem, é um programa, cara. Existe um programa, o ID Jovem, mas ele te dá acesso à passagem, cara. Sério, baixou. Aí eu falei, tem uns requisitos, CAD único, mas existe esse programa. Sério, existe. Ele baixou, então se cadastrou, falou, é agora vamos lá no guichê. Fui com ele no guichê. Falei, tudo bem e tal, boa tarde, ó, o rapaz quer ir pra Santos e precisa de um transporte e tal, uma prova de um concurso. Legal, pelo ID Jovem. A mulher do guichê não sabia. Não sabia. É um programa ID Jovem, não. Aí eu mostrei pra ela o que acontece. Esse ID Jovem é uma identidade jovem online, né, pelo aplicativo, que te dá direito a 2 passagens gratuitas por ônibus. Então, por exemplo, se você chegar ali agora e for para Santos, 2 cadeiras desse ônibus são gratuitas pelo aplicativo ID Jovem, mas 2 delas em 50%. Então, por exemplo, você chegou lá, essas 2 já foram contempladas, tem mais 2 que você pode pagar só 50%. Isso é direito do jovem. Então... Mas você veja, hoje você está falando isso aqui para mim, eu tô tomando um susto. Porque para mim, quem tinha direito à passagem gratuita era o idoso a partir dos 60 anos. Então, né? Você vê como então você pode ir para Curitiba, para onde você quiser, você consegue ir pelo ID Jovem. Você baixa o aplicativo, faz o cadastro. E a juventude não sabe disso. Inclusive, isso é uma discussão, assim, foi um projeto antigo que... Isso é estadual, federal, estadual, municipal? Estadual e federal. Nessa discussão do ID Jovem, eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe da Secretaria Nacional de Juventude, 2018, 2019, e a gente já estava levando essa discussão para o âmbito das passagens aéreas. A gente fez uma audiência pública, inclusive está no YouTube essa audiência pública, com os proprietários ali, representantes ali das empresas, né, que fazem esse trabalho, e a gente já estava construindo algo, que infelizmente ficou parado, mas para que os jovens também pudessem andar de avião. Aqueles que precisam viajar, às vezes o cara tá em São Paulo, a família tá no Maranhão, por exemplo, e aí acontece um falecimento, alguma coisa, o cara tem que ir de imediato. Como que o jovem faz isso? Uma dificuldade financeira, aquele negócio, o cara tá com o nome sujo, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? E aí o aplicativo de jovem. Isso é importante a gente falar, tá vendo? Porque assim, a gente quer difundir isso, até fazer um corte disso, Pedro, pra gente passar, porque é importante a gente falar sobre essas questões, porque... o jovem é um cidadão, o jovem tem direito, o jovem não deve ser só lembrado na época das eleições para virar de certa forma uma massa de manobra ou tira o título porque a gente sabe que a gente vai induzir você a votar no candidato X, Y ou Z. Então são essas questões que eu acho que o jovem ele tem que se engajar, porque hoje a gente tem na mão um smartphone, um telefone. E eu vejo as pessoas falando assim, porque os jovens, eles são tecnologia, são antenados. Eu sei, desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, me perdoem. Eu acho que o jovem, ele não é antenado. Eu acho que o jovem, ele tá conectado com rede social. Ele tá muitas vezes conectado com o TikToker e tal. Tá na dancinha do TikTok. Com a ambição de se tornar conhecido, famoso, popular e ganhar dinheiro. Não tô dizendo que é errado querer ganhar dinheiro, ter uma ambição saudável. Poxa, bacana. E louvável quem conseguiu fazer isso através da internet. Porém, eu acho que o jovem hoje, o Kaique, como você e outros tantos, precisam ocupar cada vez mais uma posição de destaque. Eu vou falar de mim. Eu nunca me envolvi com política. Assim, porque não é o meu... Eu nunca tive o viés político. E hoje eu falo assim, poxa vida, mas eu poderia ter contribuído tanto, né, quando jovem. Eu sempre tive boas ideias, eu poderia ter... Mas eu fiquei alheio a tudo isso, porque parece que não é para nós. E pelo muito contrário, distante, né? O que eu acho, se não existe, o que talvez não exista, muito seja uma motivação para que os jovens adentrem o campo político. Ou a motivação errada, como você falou, porque o cara é famoso, ou porque ele se tornou um TikToker, ou porque ele é um jogador de futebol. Eu acho que a gente precisa acabar com isso no país e ter pessoas que realmente, assim, eu quero... Os pais também prestarem atenção nisso e identificar alguma coisa no filho e falar, poxa, eu vou investir, vou estimular, eu vou investir para que o meu filho possa seguir por um caminho que ele possa ajudar a cidade, o país, enfim, chegar a uma presidência. A gente tem que pensar dessa forma, certeza, né? O espaço tá para... Qual é hoje a motivação? Quais são hoje
que você saberia me falar, identificar, não sei se caberia você falar isso, mas assim, quais são os caminhos hoje que motivam o cara fala assim, pô, porque no futebol o cara quer ser o Messi, ou o Neymar, né? Vamos trazer pra cá, quer ser um jogador famoso. E no cenário político, pra quem que a gente olharia? Hoje tem o Nicolas, mas pra quem que a gente olharia pra dizer assim, pô, me espelho nesse cara, eu gostaria de seguir esse caminho político? Olha, inclusive, como você falou, talvez até aqui não tenha esse pensamento político. Por exemplo, a gente tem hoje o governador Tarcísio, o governador de São Paulo também, que não era do âmbito político. Ele sempre foi muito bem técnico, né, qualificado, fez parte de várias gestões e colocou o seu nome ali à disposição. E o povo de São Paulo elegeu o governador técnico, né? Tem a questão política agora, mas nunca foi ligado à questão partidária, militância. Então, isso assim, às vezes a gente chega até um período da nossa vida que a gente não construiu nada político, mas existe uma porta de entrada. Mas o Nicolas é um exemplo, sim. Eu tenho o Tarcísio também como exemplo de gestor, o cara que trabalha e faz acontecer, fez no ministério, foi ministro do Bolsonaro. Tem o Ricardo Salles também, que é deputado federal, também tem um trabalho incrível, inclusive tem as suas pretensões também na cidade de São Paulo. Então tem bons nomes que foram eleitos pelo segmento da direita, que são os que eu acompanho, né? Que são os que falam ali a minha linguagem. E a gente precisa também ser seu próprio fã, né? Por exemplo, eu sou meu fã, assim, porque da onde eu saí, mesmo tendo familiares políticos, por exemplo, o primo da minha mãe tem um primo que é deputado distrital de Brasília, né? Tenho tios que já foram vice-prefeito, vereadores, mas eu comecei essa carreira por convicção própria de acreditar em mim. Por exemplo, eu falei da Secretaria de Juventude Municipal, quando o prefeito decidiu criar, ele colocou uma pessoa ali que durou acho que 3 meses, depois o prefeito colocou na minha mão. Então, assim, eu fui um secretário municipal com 19 anos. Uau! Né, muito novo, assim, ordenador de despesas, né? Tinha uma equipe toda ali. Então, foi algo muito novo para mim. E dali fui pro Estado, trabalhei no Estado, trabalhei na Assembleia, até chegar em Brasília, sabe? Um jovem que começou no Grêmio Estudantil, olha só. Meio tímido. Por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu discursei. Eu segurava o microfone e uma folha, era até uma carta de repúdio pro Carlos Lupe, que era ministro da Educação. E a gente tava buscando melhorias para a escola e eu tava ali como ato de repúdio. Então eu lembro que eu tava tremendo, não conseguia falar. Então, Mas estava lá. Mas estava lá. E assim, me escolheram para estar ali. Né? Você vai falar, você vai representar. Então, quando eu vejo a minha história, eu sei que assim, foi Deus que me trouxe. Sabe, eu tenho a certeza, você conversa com os jovens, com os adultos, uma das maiores dificuldades é das pessoas reconhecerem qual é o chamado delas. O senhor é bispo, o senhor sabe, qual é o seu chamado? Ainda não sei. Não, eu sei o meu chamado. Deus me chamou para a área da política, eu sou convicto e vou fazer o melhor. Né? Eu vou usar os princípios que eu aprendi, né? Os princípios bíblicos, vou respeitar todos os segmentos, mas eu vou seguir minha missão. Né? A Bíblia tem diversos jovens que fizeram a diferença e eu sou um que quero fazer a diferença no tempo certo que Deus me chamou, que é esse tempo. E eu achei uma coisa interessante, até sua fala corrobora para isso. Você chegou com um time aqui de jovens, né? Um time de jovens. E que eu acredito que sejam seus discípulos. Você está discipulando. Eu sei que eles são da igreja, são da Bola de Neve, né? Estão te acompanhando. Eu sei que você faz um trabalho lá. Hoje, Kaique, você acha que você também tem essa missão de trazer outros jovens para a política? Você hoje difunde isso? Você, de certa forma, você hoje se sente responsável, de alguma forma, tutor, para trazer outros jovens para dentro desse campo político? Olha, eu sei que Deus tem propósito em tudo, né? Fui colocado nessa missão, o pastor me chamou, já faço parte do Flame, né? Que é o ministério também que abrange os jovens. E aí o pastor falou, você gosta de trabalhar com jovens, e me passou essa missão, aceitei de imediato, né? No dia que ele me convidou, falei, pastor, com certeza. Lá eu falo bem pouco, assim, da questão política, né? Eu entendo que minha missão ali também as pessoas estão ali para escutar outras coisas, né? Para me ensinar outras coisas. Só que, assim, nas oportunidades eu sempre falo, né? Olha, se interessa, entra no Grêmio, você pode ser um ator de transformação. Você vê, por exemplo, né? Domingo passado eu falei lá, a gente tem acontecido algumas coisas terríveis nas escolas, né? E quem que vai fazer a diferença nessas escolas? Eu falei pra eles, são vocês, cara. Vocês que vão levar o amor, a diferença pras escolas, sabe? Vocês que estão no Grêmio, vocês que vão ali conversar com os alunos. Porque, por exemplo, uma coisa é você chegar e falar para 2, para 3. Por isso que é a importância da representatividade. Outra coisa é você ser presidente do Grêmio
e fazer uma convocação geral na escola e sentar todos os alunos e você conversar. Entendeu? A gente precisa ter a sabedoria de estar nessas funções. Sabe? As funções que vão abrir portas. Por exemplo, hoje eu sou presidente do CMJ. Eu sei que eu posso chegar em lugares que se eu não fosse, eu não chegaria. E ali eu vou levar minhas propostas. Mas como? Buscando isso. Então eu sempre falo para eles, olha, vocês precisam estar cientes do que está acontecendo na nossa cidade. Vocês acham que vocês nasceram agora por quê? Por que vocês não nasceram 10 anos atrás? Por que 20 anos para frente? Agora. Deus colocou vocês agora. Vocês são agentes de transformação agora. Sabe, vocês têm uma oportunidade e eu sempre me coloco à disposição de ajudar, né? Conversa muito com o pastor Samir, por exemplo. A gente conversa muito sobre política, né? A gente tá construindo, inclusive, uma capacitação para isso. Ele me delegou nessa função. E mostrar para os jovens, fazer uma formação mesmo, sabe? De cidadania, de entender que eles precisam estar ali exercendo a cidadania que é a mínima de votar, sabe? Buscar saber o que é um plano de governo, saber onde é que se encaixa. Peraí, existe um plano de governo. E eu, né, a juventude, onde é que ela entra aqui? Ela ajudou a criar esse plano? Onde que vai ser contemplada? E meu avô? Né? E minha mãe? Perfeito. Essa é a diferença. Não, essa fala é perfeita porque, assim, quando a gente fala de jovem, não é jovem fazer coisas apenas para jovens, né? Exatamente. Porque se pensa muito no... Mas é esse jovem, como você, como o Nicolas, como tantos outros, como você falou que já estão aí no campo de trabalho há muitos anos, que são ainda anônimos, né? Mas que todo trabalho uma hora vem o reconhecimento, que na verdade não estão trabalhando apenas para os jovens, né? Porque a gente tem que pensar como sociedade, está trabalhando em prol de cada família, do idoso, da criança. Isso. Então são tantas coisas que a gente pode fazer. O que eu acho que, assim, que é uma pena é a falta de incentivo. Eu vou bater de novo nessa tecla. Eu sei que no nosso país, infelizmente, essa questão de ensino, de gerar... Por isso que eu falei da questão da igreja. É óbvio que na igreja você não vai estar ali, e não é nem seu papel, falar sobre política. Mas, de certa forma, através da orientação da palavra, ensinando. Não é que o amor ele tem que estar dentro da política. Com certeza. Né? Porque você não vai fazer nenhum ato para alguém se não for por amor. Leis são criadas ou deveriam ser criadas para beneficiar, que é a extensão do amor, né? Você fazer o bem pro próximo, claro, independente de quem seja. Né? E uma coisa que é importante, porque tem pessoas que estão nos assistindo agora que de repente não são de igreja. Mas aí é a igreja... Porque assim, veja, o político ele não está governando apenas para o povo cristão. O político ele vai governar para quem crê e para quem não crê. As leis, elas trazem benefícios diversos, independente da sua etnia, da tua religião, da sua crença ou da sua falta de crença em qualquer coisa, enfim. Mas as leis são criadas para todos. Para todos. Então isso é um erro quando, às vezes, também pessoas que têm a sua linha de pensamento, que não defende o cristianismo e às vezes quer bater em candidatos cristãos ou em jovens cristãos que estão na política, achando que a pessoa está ali apenas... Na verdade, gente, é óbvio que nós vamos defender sempre o que a gente acredita, as pautas da família, mas defender a pauta da família não é destruir o outro que não quer ter família, ou que não almeja construir uma família, ou que acha que a sua família é diferente e pode ser diferente. Como cidadão, cada um tem o seu direito, né? O que nós defendemos biblicamente são são as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Então eu acho, Kaique, que assim, para você hoje, dentro do seu trabalho, você tem que sentar na mesa com todo mundo, ou não? Com certeza, respeitando todo mundo. Até é engraçado, né? A gente teve o culto, né, de ação de graça do aniversário da cidade. E lá, poxa, o prefeito fez uma oração, né? Foi muito legal ali, reconhecendo, né? E tudo. E eu postei isso no meu Facebook e um rapaz comentou, mas o país é laico, Estado laico. Eu falei, não, mas Estado laico, com certeza, a gente respeita todo mundo. Teve a prefeitura apoiou, né, a caminhada dos orixás que teve, vai ter missa de aniversário da cidade e teve o culto também. Sim. Sabe, respeitando todo mundo. Agora, o que atingiu ele ali, e eu entendi, foi a questão da leitura de uma oração. Mas peraí, faz parte da liturgia. Sim, exato. A gente precisa respeitar. Eu acho que isso é democracia, o respeito. Exatamente, precisa respeitar, entendeu? A missa lá tem da liturgia da missa, o pessoal do candomblé,
Todo mundo tem sua liturgia. Exatamente. Agora a gente precisa respeitar essa questão. É o amor, é a integridade, é você entender que as pessoas, nem todo mundo pensa igual, né? E é importante isso, Sim, porque eu sempre falo... Essa pluralidade, exatamente, ela se você estiver num lugar que todo mundo pensa igual, fica difícil, né? De você vai estar no extremo comunismo, ou aliás, talvez nem pense igual, mas é obrigado a pensar. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa conversar, conhecer, né? O Estado é laico, o poder público, ele abrange a todos, né? Eu sou cristão, mas respeito a todo mundo. Por exemplo, na pandemia, né? Na pandemia foi engraçado porque a gente estava com uma programação enorme na igreja, conferência, e outras igrejas estavam também. E aí eu falei, bom, o pessoal vai baixar um edital, né? E aí... Tomara que a igreja esteja nos serviços essenciais. Não estava. Não estava. Né? Eu conversei muito com o pastor sobre isso. E aí a gente estava com conferência, eu fui conversar com o secretário, explicar ali, olha, secretário, a gente está com uma programação, vem pessoas de fora, e a igreja precisa estar aberta. Nós passamos por isso. Né? A gente precisa estar aberta. Aí, então, mas complicado. Mas sabe por quê? Porque ele não tinha o entendimento. Só que eu não julgo ele. Realmente ele não sabe a importância que é uma conferência, sabe? Você fala em conferência na igreja, o pessoal fica animado. Mas ele não tem. Sabe? Às vezes não tinha um vereador ali que tem o entendimento também. E é preciso ter. É necessário. É necessário. Eu falo dessa questão do Estado laico. Eu lembro quando eu fui... tive a honra de receber essa comenda, né, de cidadão itanhaense. Como é o nome? O título de cidadão itanhaense. E quando eu tive a oportunidade da minha fala, eu falei exatamente sobre isso, porque nós estamos numa casa onde o Estado é laico. E falei, independente das pessoas que estão aqui, crerem ou não naquilo que eu creio, eu queria fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, por eu estar nessa cidade. E ali naquele dia eu sei que tinham pessoas de diversas religiões, e respeitaram, como eu também soube respeitar a fala das pessoas que estiveram antes e as que estiveram depois de mim. Então, tudo na vida, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com o meu saudoso avô, foi respeito. Né? E eu acho que falta um pouco disso para as pessoas na hora, no campo das ideias e discutir, porque eu posso sentar na mesa com qualquer pessoa e eu posso discordar dela, da crença dela, mas eu não preciso desrespeitar ela porque tem uma crença diferente da minha, né? E aí eu vejo que hoje os jovens, porque assim, né, parece que é um braço de ferro entre a igreja, a juventude que vai na igreja e a juventude que não vai na igreja. E aí parece que a juventude que vai na igreja precisa ser desprezada e rejeitada pelo Estado, porque eles têm um pensamento diferente do nosso. Não, o nosso pensamento ele é muito semelhante no que diz respeito ao que nós queremos como direitos, deveres, obrigações, necessidades. Exatamente. São totalmente iguais. Isso acho que precisa ficar claro. Com certeza. Né? A gente precisa ter pessoas para poder demonstrar isso. Com certeza. Eu sempre falo, a gente é seguidor de Jesus. Né? Quando Jesus ele veio aqui à Terra, ele desmistificou isso, por quê? Porque ele falou com todo mundo. Exatamente. Né? Ele pregou o amor ali. Deixou claro. Ele pregou o amor. Então assim, não tem como a gente chegar e se colocar, eu sempre falo, colocar uma capa, uma toga de juiz e querer julgar. A gente precisa respeitar. Ainda mais no poder público. A política é um dom de diálogo ali, você construir. Bom, senta o católico, o evangélico, todas as religiões ali, vamos construir uma pauta para as religiões. Por exemplo, existe o Conselho de Religiões do Estado, que ele tem diversas cadeiras, cada um representa o seu segmento ali religioso. Isso é importante. É o bem comum. É fundamental. É o bem comum. Vai sentar o jovem da igreja, vai sentar o jovem que não vai na igreja, vai sentar todo tipo de jovem e a gente vai construir uma pauta em conjunto. Para quê? Para os jovens. Exato. Para abranger os jovens, por exemplo. Como eu falei do ID Jovem. Não, lá não tem, só vai andar quem for cristão. Exatamente. Isso aí. Então é uma classe, é um bem comum. É um bem comum. E hoje, Kaique, assim, aqui tem aí, você falou há pouco, mas eu queria frisar de novo. Hoje, a porta de entrada hoje para a pessoa ter um pouco mais desse cenário, eu não vou dizer cenário, não sei se é cenário político, né? Mas é o Grêmio, é onde você acha que seria hoje assim o treinamento, seria a porta de entrada de aprendizagem para lidar com as políticas públicas? Eu acho que sim, eu acho que o Grêmio, como eu falei, é um instrumento onde o jovem ali de primeiro momento ele tem esse contato, né, com o poder público, né? Ele vai ali ver que ele está representando pessoas, né? As pessoas vão dar opiniões, sugestões e ele vai ser o líder dessa galera. Primeiro que ele passa por um processo eleitoral,
né? O presidente de Grêmio, ele passa por um processo eleitoral. Já vem a primeira experiência na política, né? Quando você coloca seu nome à disposição das pessoas. Então é o primeiro passo. Mas não somente o Grêmio, mas você participar de alguma instituição, organização, seja ONG, seja associação, seja um projeto. Por exemplo, no Conselho Municipal a gente tem pessoas ali que são de ONGs, de projetos sociais, e eles têm ali o espaço para que eles possam falar, né? O Grêmio é porque está ali próximo da escola, mas, por exemplo, no ensino municipal é 1 ano de gestão. Às vezes você não consegue fazer muita coisa. É por isso que eu sempre falo até com a secretária de Educação. Ali a pessoa vai saber se ela vai dar continuidade ou não. Perfeito. Você tem 1 ano ali de gestão. Se você gostar da coisa, você vai para cima. Tá? Você vai sair do colégio, você vai continuar construindo, expor as suas ideias, vai procurar o poder público. O que eu acho bonito é um jovem fazer um projeto de lei e levar para um vereador. Mostrar para o prefeito, olha... Bacana isso, sabe, bacana. Por exemplo, eu fazia parte da equipe do meio ambiente aqui, e a estagiária ela fez um projeto ambiental que ele está sendo estudado para ser um projeto da cidade. O prefeito acatou ali o projeto dela, estagiária linda. De uma jovem, e pode virar um projeto municipal, sabe? Eu sempre falo, o jovem ele traz essa inovação. Eu acredito muito no jovem mesmo, sabe? Como acreditaram em mim. Então, assim, tem o Grêmio, tem essas instituições, tem o estágio, por exemplo, hoje na prefeitura são mais de 600 estagiários, 90% são jovens, e quando eu falo jovens, eu falo de 15 a 29 anos, que é segundo o Estatuto da Juventude. Então, o Grêmio pode ser o principal, mas existem outras portas. E acho que o jovem precisa ser levado a sério, né? Precisa ser levado a sério porque hoje, o jovem de hoje, eu vou falar agora do presente, ele é diferente do jovem do passado, né? A gente fala do jovem do passado, pois nós tivemos, né? Eu tenho muito mais idade que você, e eu tive uma juventude... Mas é jovem, né? Eu sou jovem, muito jovem. Uma juventude diferenciada. A gente era criado na rua, era tudo muito diferente. A gente era alheio a muitas coisas, a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Muitos jovens começaram a trabalhar com 14, 15 anos. Trabalhar, mas não é trabalhar para sustentar a família. E hoje os jovens, eles têm um acesso que nós não tínhamos no passado. E eu vejo os jovens de hoje muito mais inteligentes do que... Eu acho que a gente fala muito, essa juventude de hoje, esses moleques aí de hoje, mas na verdade, os jovens de hoje, eles têm um conteúdo muito mais acessível, diferenciado, né? Muito mais rápido nas mãos. Eu acho que o jovem de hoje precisa ser levado a sério, né? No campo das ideias, porque se você pegar hoje, quem domina grande parte dessa questão de marketing é a juventude. Você vê hoje quem trabalha aqui comigo, todo o meu staff, todo o pessoal que trabalha, a minha equipe de trabalho aqui no podcast, são jovens, são pessoas com idade abaixo de 25 anos, que fazem acontecer, que entendem de tecnologia, que sabem fazer a coisa rodar, né? Então aí você vê, se você chega num comércio hoje aqui na cidade, você vê muitos jovens trabalhando. Eu me recordo quando tinha ainda aqui o Zona Azul, né? Acho que é Zona Azul. É Zona Azul. Você olhava na rua, eram os jovens que estavam trabalhando, né? Talvez o primeiro trabalho deles. Você chega em muitos comércios da cidade, você vai se deparar com... Tem o Camp, né? Que é a primeira porta de emprego regularizado para o jovem, né? Para aquele menor aprendiz, para ele poder começar a trabalhar. Então, a gente percebe que, assim, o jovem, ele tem sede para poder se desenvolver. E o que precisa é realmente a gente dar as ferramentas certas e eu acho que assim, saber conduzir. Hoje não existe nenhum partido, o partido jovem, mas o partido jovem é assim, um partido que foi aberto, liderado e que dá voz ao jovem. Existe isso hoje? Não. Um partido jovem não existe. Dentro dos partidos tem, né, as juventudes organizadas ali, os militantes, mas um partido próprio para a juventude não existe ainda. Ainda não existe. Mas é interessante o que o senhor falou, Bispo, porque assim, eu sempre falo, hoje a juventude não é a mesma, com certeza. E às vezes a gente acaba colocando um peso em cima dela, por exemplo. Bom, quando eu tinha a tua idade, já trabalhava, essa fala é terrível. Já fazia tal coisa. Só que é diferente, sabe por quê? Porque antigamente o pai olhava pro filho e falava assim, cara, sai do celular, vai estudar. E tal. Hoje, o cara que tá o dia todo no celular, ele tá sustentando a família toda. Ele tá sustentando a família toda. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Whindersson Nunes. O cara começou assim, sabe? Ele mudou a realidade da vida dele e das pessoas que estão do lado dele. De muitas pessoas, né? Da família dele. Então há uma diferença. Eu sempre falo, o cuidado que a gente tem que ter é esse. É querer igualar.
comparar. Com certeza não vai ser diferente. O peso que você colocava 10 anos atrás, o jovem hoje não vai carregar. Exatamente. Ele não vai carregar. E eles se sentem desprezáveis nessa questão, porque você acaba qualificando eles dessa forma como se eles não pudessem fazer nada, e talvez você seja uma pessoa melhor, e eles não estão capacitados para trabalhar. Você vê que... Mas eu acho que, desculpa te cortar, Kaique, eu acho que isso só vai mudar, talvez na próxima geração daqui 2 décadas. Por quê? Porque a nossa geração, quando digo nossa, eu me incluo, eu vim dessa geração de cobrar, né? Porque os nossos pais foram cobrados a trabalhar muito cedo, né? Cultura no Brasil muito predominante portuguesa e italiana, que a pessoa vinha para trabalhar e para fazer acontecer. A cultura nortista do nosso país, o cara realmente da roça, que trabalhava desde cedo, o filho começava a trabalhar com o pai com 9, 10 anos de idade, né? Então, hoje essa cobrança, eu acredito que ela está acabando daqui 1 ou 2 décadas. Por quê? Porque essa geração que está vindo nova agora é essa geração que não vai cobrar os seus filhos nesse Exatamente, aspecto. Concordo. É isso mesmo. Até porque, eu converso com bastante jovens e qual o problema? Meu pai lá quer que eu vou fazer tal coisa, mas aqui eu tô ganhando a mesma coisa, sabe? Aplicativo, Você falou da sua equipe, por exemplo, a pessoa que me acompanha, que faz meus vídeos é o João. Inclusive tá aqui. Tem 16 anos, né, João? 16 anos, o cara faz excelente, sabe? E eu não vou saber fazer isso. Exato. E se eu for... Poxa, as pessoas, a juventude, ela traz... E é o trabalho dele. E é o trabalho, eu falo, João... Que essa geração tem dificuldade de entender. Quem é mais velho tem dificuldade de entender, de ver o cara sentado ou na frente do computador. Exatamente. Ontem eu tava até conversando com a mãe dele. Ele não tava nem na casa dele, tava conversando com a mãe dele. Falei, se for ver o que o João ganha fazendo vídeos, é o que o cara vai passar 8 horas no mercado. Sabe? É exatamente isso mesmo. É engraçado, é exatamente isso. Então há essa diferença. Agora, como que você vai explicar para uma pessoa que tá com pensamento retrógrado, eu vou dizer assim, que bom, o cara vai se especializar em tecnologia, em fazer vídeo, só que ele precisa só estudar em casa. Ele não precisa sair de casa. Não, o cara quer ver o filho indo pra faculdade de manhã, voltando à tarde, sonha o cara ser bancário. É pesado. Tem que pegar peso, mas não é mais assim. Já foi, essa é a realidade, já foi. A gente precisa entender isso e falar sobre isso, né? E eu sou muito aberto para essas questões, porque eu trabalhei muitos anos com empresa de tecnologia e de criação de conteúdo digital. E uma empresa que eu trabalhei em São Paulo, era muito interessante que a gente passava numa área, isso já tem, só para você ter ideia, tem quase 20 anos. Você vê que isso não é uma coisa nova. E ficavam uns caras sentados, às vezes com um joguinho, jogando no computador, no videogame, uns deitados no puff, dormindo, fazendo nada, brisando, mas eram os caras da área de criação. E eu passava, cara, eu gerenciava naquela época, acho que umas 60 e tantas pessoas, que às vezes eu tinha que pôr os caras para virar a noite trabalhando, e eu não gerenciava a equipe de criação. Depois eu passei a gerenciar também virei gerente geral e passei a gerenciar todos. E eu vi aqueles caras, eu ficava, não é possível, cara. Esses caras estão brisando aí, ganha mais que todo mundo, o cara tá brisando. Só que aquele cara, ele tava lá deitado, brisando, jogando bilhar que tinha na empresa, lá, tá. De repente o cara tinha uma ideia. Aí ele ia lá, fazia um desenho, criava, aquilo virava um comercial, virava uma propaganda, em parceria com a W Brasil e outras empresas que a gente trabalhava e tal. E o cara fazia um negócio que mudava, assim, então assim, rendia 6 meses de salário para a empresa toda. Exatamente. Pra empresa, então ele carregava nas costas. Só que assim, às vezes o cara passava 3 meses brisando. Pensando ali. E de repente o cara viu alguma coisa. Então assim, é óbvio que o tradicional deu certo para uns, para outros não dá, o tradicional. Agora a gente precisa também ter essa expansão da nossa mente. Eu sei que para a geração passada se tem um pouco mais de dificuldade para o pai. Tem a molecada também que se escora nisso, sim, né? Que é preguiçosa, que quer ficar e tal. Agora, cada um vai ter que administrar dentro de casa, ter essa percepção, né? Agora que, de verdade, hoje o telefone, o cara tá ganhando dinheiro, tá trabalhando, tá dentro de casa fazendo acontecer. Eu vejo o Pedro, né, Gabi, que chega tarde, a beça aqui, é minha briga com ele. Talvez, ele tá aí atrás, eu não tô vendo ele. Talvez vai ser mandado embora agora porque chega atrasado, mas... Ao vivo, Pedro! Você tá sabendo, hein?
Mas assim, é diferente, né? É diferente, não, mas essa geração é uma geração que tem muito a contribuir com a sociedade. Eu acredito que vai sair grandes políticos que são comprometidos com a pauta mesmo da sociedade, que quer fazer a diferença, que entende sua realidade e vai trazer bastante inovação. Como eu falei, é uma missão de vida eu estimular esses jovens a entrarem mesmo no campo político, de entenderem sua importância, cidadania e se aventurarem, cara, sabe? Caso se identificarem de verdade e ter a convicção de vocação, seguir em frente e é isso. Tem espaço pra todo mundo. Sempre falo, tem espaço pra todo mundo, inclusive pra você. Então, assim, dê o seu melhor, faça a diferença onde você estiver, seja na sala de aula, seja na faculdade, em o curso, mostra a diferença. Sabe, se você tem boas ideias, explana isso, leva pra quem é de direito, que talvez essa ideia pode ajudar centenas de pessoas. E para a gente caminhar para o finalzinho, Kaique, qual seria assim o seu conselho? Dá um conselho aí, ou um conselho, ou algo que você gostaria de falar. Sempre quando eu pego o pessoal assim é para pegar no... E agora? Mas qual conselho que você daria? Algo que você queria falar que você acha que é importante, que eu não te perguntei, que é relevante? Algo que você acha que é fundamental, assim, seja na política, seja para o jovem, seja para o pai do jovem? O que você... Deixa uma mensagem para nós aí. A minha mensagem é que a juventude, como eu falei, ela tem muito a contribuir com essa sociedade. Que os jovens, eles entendam isso e sejam mais participativos, sabe? Que quebre essa timidez. Às vezes a pessoa tem vontade, mas tem uma timidez. Mas que se envolvam, por exemplo. Eu coloco até o Conselho Municipal de Juventude à disposição, né, caso o jovem tenha um projeto, uma opinião, uma sugestão, que nos procure, sabe? Porque o poder público, ele precisa escutar as pessoas. Como eu falei, eu não vou conseguir escutar todos os jovens, eu não vou conseguir estar em todos os bairros, mas a gente está ali centralizado na prefeitura, é um governo aberto, é um governo para todos, e a gente precisa ter um entendimento de que realmente precisa. Quem realmente precisa são os jovens que estão na ponta, né? Estão ali na margem, eles entendem, eles sabem a real necessidade. E eu estou ali para escutar e trazer uma solução para que a gente possa construir juntos. Então, 1, 2, 3, 5 pessoas, tenho certeza que são mais ideias, né? Que sejam da classe segmentada de juventude. Tenho certeza absoluta que a gente vai chegar em lugares altos nas políticas públicas de juventude de Itaém. A gente está no começo, né? A gente está iniciando, engatinhando ainda, mas eu sei que essa galera daqui tem muito a contribuir e o mais importante é construir uma pauta para si mesmo, que é a classe da juventude. Uau, maravilha, isso é importante. Eu queria também deixar uma fala dizendo que assim, existem várias formas de você poder contribuir. Uma delas, entre em contato com o Kaique, tem as redes sociais dele aí, ele vai estar divulgando. É importante vocês terem essa visão. E também entender que assim, existem várias formas de contribuir, né? A gente começa contribuindo, já diziam os antigos, dentro de casa, né? Contribuindo sendo uma pessoa melhor dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro. E hoje, através, como a gente falou, você está vendo a gente aí, provavelmente através de um smartphone. Você tem voz, você tem como ser uma voz, falar. O que eu sempre falo, que não criticar é muito fácil. Criticar quem está fazendo, criticar a cidade que você mora, criticar as necessidades da sua cidade é muito fácil, né? Criticar algo que foi feito e você acha que não foi bem feito é muito fácil. Mas faz uma mudança aí, ao invés de você se tornar um crítico de plantão, se torne alguém que vai dar ideias, né? Que vai se envolver para fazer algo melhor. Tem uma frase que ela está depois de Ribeirão Pires, Paranapiacaba, acho que é o nome da cidade, Paranapiacaba. Muitos anos que essa frase está lá, e não sei se ela ainda existe, ela tem uma plaquinha escrito que assim, que onde você estava quando isso, antes de você criticar, lembre-se onde você estava quando isso foi feito. Então, jovem, ou não jovem, você que está assistindo, antes de fazer a sua crítica e tal, pensa que alguém fez o melhor com o que tinha. E a gente precisa de você engajado, a cidade precisa, assim como a igreja precisa, a igreja do seu bairro precisa, assim como a sua rua precisa, né? Você pode se tornar talvez uma pessoa ativa no cenário político da sua rua. Estou falando isso porque eu me tornei, na minha rua, um líder do cenário político, porque nós tínhamos um problema na rua que a cidade
a demanda da cidade não comporta, que é o mato começa a crescer. Sim. E aí eu nunca critiquei, porque eu tenho o estacionamento aqui da igreja que é pavimentado com o mesmo pavimento da rua. Nós compramos e mandei pavimentar. E como chove e sol, cresce mato no estacionamento da igreja. Eu tenho que ficar mandando cortar o tempo todo. Se acontece aqui, que é privado, você imagina as ruas, tal, a demanda das ruas. Então não adianta a gente querer criticar e só apontar. Eu achei uma solução. Chamei todo mundo da rua, criei um grupo e contratamos uma pessoa para limpar a rua. R$20 cada um. Teve um monte de gente que falou, não, isso é obrigação da prefeitura. Eu falei, bom, independente de quem seja a obrigação, eu quero a minha rua limpa. E a gente paga e a pessoa vai lá e limpa a rua. 2 ou 3 que não pagaram, eu fiz questão de mandar limpar a frente da casa deles também, para ficar limpinha, porque é nossa rua e eu não quero a rua toda limpa e 3 casas para dizer que o cara não pagou, ele não quis pagar, mas enfim. Então assim, a gente tem várias formas da gente entrar no cenário da política, contribuir, ajudar e fazer alguma diferença. Então você busca o seu caminho para fazer diferença. Tem uma frase muito famosa que diz que aquele que não gosta de política corre o risco de passar a vida toda mandado por quem gosta. É uma frase muito dura. Inclusive tem um texto aqui bem crítico, né? Ele é bem crítico, mas eu vi esse texto, é curto, há alguns anos atrás, e eu levo para a vida. E eu gostaria de ler ele aqui, que o título é O Analfabeto Político, tá? Diz assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão analfabeto que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe ele que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos, os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Realmente é muito... É forte. É forte. E eu falo uma coisa, eu fui analfabeto político muitos anos. E a gente, às vezes, sem saber, a gente contribui para o mal. Né? Porque muitas vezes, essa foi minha fala muitas vezes, viu, Kaique? Falar assim, não me meto com política. Às vezes chegava as pessoas, muitas vezes fui procurado, não me meto com política. E até que um dia eu falei assim, peraí, o trabalho que eu faço traz melhoria para as pessoas. E se eu não tiver pessoas lá que eu possa contar para que as pessoas que eu cuido também tenham uma vida melhor... Sim. E aí eu despertei, faz alguns anos isso, mas durante muito tempo também essa foi minha fala, né? Porque você sangra tanto de ver tantas coisas ruins, mas sabe qual é a maior forma de nós punirmos os políticos? Existe a forma, eu descobri, eu vou falar aqui para vocês o segredo. Qual é a forma de você punir os políticos ruins? Colocando bons políticos no lugar deles. Então, você quer punir a má política? Coloca um bom político no lugar deles, que você vai ver que eles vão ser punidos naturalmente. Então, a nossa maior forma de protesto hoje, a minha forma de protestar é colocando no governo, seja ele qual for a esfera, bons políticos que me representem, que representem aquilo não apenas que eu creio, mas aquilo que eu acho que é necessário para uma sociedade viver bem, viver com dignidade. Show de bola. Não é isso? Top demais. Tem um presente pro Kaique aí? Olha aí! Eu não sei como é que tava esse áudio aí, Pedro. Kaique, isso aqui é para você, Obrigado. Presente dos nossos patrocinadores. Obrigado, muito obrigado. Que, aliás, quero fazer menção aqui deles, que é a Petra Construtora Imobiliária, WSNet, que é essa internet que você vê que não cai de maneira nenhuma, top. Habib's, que tem lanche agora para nós vamos descer lá para comer um lanchinho. E também o Boticário, que deixa todo mundo perfumado, cheiroso, bem maquiado, são os nossos patrocinadores. E tem mais patrocinador para chegar por aí, né, Gabi? Tá chegando. Tô sabendo que tá chegando mais patrocínio para alavancar esse time de sucesso que nós temos aqui. Kaique, obrigado. Quer apresentar o pessoal aqui? Quer trazer aqui a... Quer vir, João? Vem, Denis. Ele falou de patrocínio. Quem que é esse rapaz aqui? Vem cá. Vai tropeçar. Olha o futuro do... Esse aqui é o intercessor. Esse é o intercessor? Né? Esse é o futuro. Olha o futuro aí. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Esse é o futuro.
Pode vir, galera, pode eu vir. preciso ser aconselhado por ele. É. Os jovens, Joãozinho. Eu tava falando do João. O João Vem, Ivan. é o famoso João. Esse é o famoso João. João, canta um trecho de uma música aí, vai. Sabiá, vai. Vamos chegar em Sião. Como é que é, João? Monte Sião? Monte Sião. E eu vou subir o Monte Sião pra ver a glória de Deus. Pra ver a glória de Deus. Só esse spoilerzinho já tá bom. João. Só gostinho. Só isso aí, só pra deixar com gosto de quero mais. Tem. Tá certo. É isso aí, esse é o time de sucesso que tá acompanhando aqui o Kaique. Gente, obrigado por terem vindo, obrigado pela participação. E um tchauzinho ali até o nosso próximo Tchau. episódio. Top demais.